Bom dia, mais uma Macris iniciando. Hoje vamos ler a mensagem A Torre, que foi publicada no livro Alma e Luz, editora ID, capítulo 15, referente ao Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Vamos então aqui a mensagem do Evangelho. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Tem gente que é imprudente, que não faz nada disso, né? Tem gente que começa a fazer as coisas sem saber se tem condição de dar continuidade a ela, né? E isso é sempre um problema muito sério. Então vamos à mensagem. A torre constitui objeto de observação singular as circunstâncias do mestre de referir-se, a essa altura dos ensinamentos evangélicos, a uma torre, quando deseja simbolizar o esforço de elevação espiritual por parte da criatura. A torre e a casa são construções muito diversas entre si. A primeira é fortaleza, a segunda é habitação. A casa proporciona aconchego, a torre dilata a visão. Um homem de bem, integrado no conhecimento espiritual e praticando os princípios sagrados, está em sua casa, edificando a torre divina da iluminação ao mesmo tempo. Em regra vulgar, porém, o que se observa no mundo é o número espontâneo de pessoas que nem cuidaram ainda da construção da casa interior e já falam calorosamente sobre a torre de que se acham tão distantes. Não é fácil o serviço profundo da elevação espiritual, nem é justo apenas pintar projetos sem intenção séria de edificação própria. É indispensável refletir nas contas, nos dias ásperos de trabalho, de autodisciplina. Para atingir o sublime desiderato, o homem precisará gastar o patrimônio das velhas arbitrariedades e só realizará esse gasto com desprendimento sincero da vaidade humana e com excelente disposição para o trabalho da elevação de si mesmo, a fim de chegar ao término dignificante. Queres construir uma torre de luz divina? É justo, mas não comece o esforço antes de haver edificado a própria casa íntima. Eu gosto muito de usar como exemplo para isso Chico Xavier. As pessoas querem construir a torre espiritual que o Chico viveu, esquecendo-se que antes de iniciarmos a construção da torre espiritual, faz-se necessário a construção da casa íntima, da casa mental. Porque se eu não estou em equilíbrio na minha casa mental, se eu não tenho ainda o amadurecimento necessário para entender todos os sacrifícios que me serão necessários para a edificação da torre espiritual, eu não vou ter forças para seguir. Por isso Jesus fala, é preciso saber fazer os cálculos de quanto que eu vou gastar. Quais são as energias necessárias para a construção dessa torre? Porque quando a gente falamos em torre, em trabalho desse nível espiritual, é aqueles indivíduos que fazem coisas que se propagam pela humanidade. E todos nós achamos que estamos prontos para isso. E ainda nem construímos a nossa casa íntima, a nossa casa mental, a nossa casa, aquela que nos dá o sustentáculo para seguir as nossas vidas, no cotidiano, no lidar com o outro. Construir a nossa casa espiritual primeiro, edificar a nossa casa espiritual através do estudo, através das boas ações, através do trabalho disciplinado no campo do bem, no burilamento das nossas virtudes, no conter, do extirpar dos nossos vícios morais. Isso é edificar a nossa casa íntima. E aí, a partir disso, com a casa íntima realmente edificada, surgem os grandes trabalhos. A construção da torre espiritual. Porque a torre, ela direciona, ela ilumina, ela amplia toda a nossa visão. A torre amplia. Porque quanto mais alto estamos, mais ampla é a nossa visão. Mais ao horizonte conseguimos enxergar. A torre nos faz subir. A casa nos faz viver dentro dela. Então, precisamos construir
edificar a casa espiritual, ou seja, transformando as nossas vidas através da reforma íntima, para depois começarmos a gastar as nossas energias na construção da torre espiritual. Porque a torre, ela demanda muito mais esforço. Primeiro eu tenho que me dominar, me conhecer, saber quais são os prós e os contras que existem em mim, neutralizar os contras, tudo aquilo que ainda me faz cair, errar, botar esforços para ampliar aquilo que eu tenho de positivo. E aí, quando eu chegar ao ponto de equilíbrio, eu começo com tarefas mais edificantes, maiores, grandes, projetos ambiciosos. Mas tudo com cálculo, tudo sabendo do esforço necessário e da minha condição. Não há como trabalhar qualquer coisa grande sem ter o domínio de si mesmo, sem ter a casa mental em equilíbrio, em harmonia, varrida, sem as coisas negativas do mundo, sem sonhar apenas com as coisas da matéria. Precisamos trabalhar o lado espiritual, equilibrar, entender a vida, saber os objetivos da vida, saber os ensinamentos do Cristo e colocá-los em prática primeiro em nossas vidas. Aí depois vamos crescer através de projetos ambiciosos para que a torre suba. E quanto mais nós vamos subindo espiritualmente, mais amplo será a nossa vista e maior será o alcance do nosso trabalho. É uma tarefa, gente, que não é fácil. Não é fácil. A gente fica vendo aqui, né, a torre, né? É bonita essa mensagem do Cristo, né? Falando sobre a necessidade de primeiro edificar a nossa casa íntima, para depois edificarmos a torre que vai nos elevar, que vai nos permitir subir, crescer, chegar às esferas superiores. Se eu não consigo controlar aquilo que está próximo, que é a terra, que é a casa, como eu vou começar a subir? Se eu não montei meu alicerce, o alicerce é a casa espiritual. É a casa mental, é o equilíbrio, é o entendimento, é a dedicação. Se eu não consigo ainda entender essas coisas, como eu posso imaginar que eu vou conseguir subir às esferas superiores? Começamos de baixo, gente. Edificando a casa íntima, a casa mental, para depois construirmos aquilo que nos permitirá galgar esferas muito superiores mesmo. Todos nós vamos um dia subir e construir essa torre. Mas precisamos entender que do ponto de partida é a edificação da casa íntima. Então, vamos fazer a nossa prece para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido amigo, querida amiga, agradeço pela presença, ouvindo aqui, participando do nosso culto do Evangelho do Lar. E todos os dias, às 7 horas da manhã, lemos uma mensagem edificante, fazemos comentários e depois encerramos com uma prece, para que os nossos dias possam transcorrer com harmonia, com paz, para a edificação da nossa casa íntima, para que a partir daí consigamos projetar a torre das nossas vidas. Então, que Jesus abençoe, ficamos por aqui, até amanhã, se Deus quiser.